Sabe quando você acorda um dia e percebe que a sua vida inteira foi uma mentira? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo há 2 anos. E olha, se alguém me dissesse que eu ia passar por tudo isso e que no final ia descobrir que foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida, eu jamais acreditaria. Pode me chamar de Ana. Tenho 42 anos. Sou publicitária. Moro em São Paulo. Sempre fui daquelas mulheres que acreditam no amor verdadeiro, sabe? Aquele tipo que dura pra sempre, que supera qualquer obstáculo. Que ingênua eu era. Estava casada com o Roberto há 15 anos. 15 anos. Vocês conseguem imaginar? 15 anos da minha vida que eu dediquei completamente a esse homem. Conheci ele quando eu tinha 25 anos, numa festa de formatura. Ele era advogado, 2 anos mais velho que eu, bonito, bem-sucedido. Parecia o homem perfeito. A gente casou 2 anos depois, numa cerimônia linda. Eu estava radiante, completamente apaixonada. Acreditava que ia ser para sempre, que a gente ia envelhecer juntos, ter filhos, netos, construir uma família linda. Mas a vida tem dessas pegadinhas, né? Os primeiros anos foram maravilhosos. A gente viajava junto, sonhava junto, planejava o futuro. Tentamos ter filhos por muito tempo, mas não veio. Fizemos tratamentos, exames, nada. O médico disse que era incompatibilidade mesmo. Isso nos aproximou ainda mais na época, sabe? A gente se consolava, dizia que éramos suficientes um para o outro. Mas agora eu sei que foi aí que tudo começou a mudar. Só que eu não percebi na época. Roberto começou a trabalhar mais, chegava mais tarde em casa, dizia que o escritório estava crescendo, que tinha muito cliente novo. Eu apoiava, né? Achava lindo ele se dedicar tanto ao trabalho. Que mulher boba eu era. Ele começou a ir mais em confraternizações, eventos profissionais, sempre sozinho. Você ia ficar entediada, ele dizia. É só trabalho mesmo, amor. E eu acreditava. Claro que acreditava. Era meu marido. Mas aí começaram os pequenos sinais. Vocês sabem como é, né? Aquelas coisinhas que a gente sente, mas tenta ignorar porque não quer acreditar. O celular dele sempre virado para baixo. Antes ele deixava em qualquer lugar, agora era sempre virado para baixo. Quando tocava e ele não estava por perto, ele vinha correndo buscar. Deve ser cliente, ele dizia. As conversas no WhatsApp que ele fechava rapidinho quando eu chegava perto. Ah, é só o pessoal do escritório falando besteira. Ele justificava, com um sorriso meio forçado. E sabe o que mais me chamou a atenção? Ele começou a se cuidar mais. Muito mais. Comprou roupas novas, começou a fazer academia, mudou o corte de cabelo. Quando eu elogiava, ele dizia: "Ah, é para me sentir melhor comigo mesmo, né, amor?" Mas eu percebi que ele não queria mais me sentir melhor. Ele queria se sentir melhor para alguém. Só que eu ainda não sabia para quem. As coisas em casa começaram a ficar estranhas. Ele ficava mais distante, menos carinhoso. Quando eu tentava conversar, ele dizia que estava cansado, estressado com o trabalho. Quando eu sugeria viajarmos, ele sempre tinha algum compromisso importante. E o pior é que eu comecei a me culpar. Achava que era culpa minha, que eu não estava sendo uma boa esposa, que eu estava deixando ele entediado. Comecei a me arrumar mais, a cozinhar as comidas que ele gostava, a tentar ser mais interessante. Que patética, né? Eu correndo atrás do meu próprio marido. Até que um dia eu descobri uma coisa que mudou tudo. Era uma sexta-feira. Lembro perfeitamente. Roberto tinha dito que ia viajar para um congresso em Brasília no fim de semana. Partiu na quinta de manhã. Eu fiquei em casa meio tristinha, porque a gente sempre viajava junto antes. Mas pensei, deixa ele trabalhar, né? É importante para a carreira dele. Aí na sexta, eu fui almoçar com a minha amiga Carla no shopping. A gente estava andando, conversando, quando de repente eu vejo ele. Roberto, no cinema do shopping. Mas não sozinho. Ele estava de mãos dadas com uma menina. Uma menina. Devia ter uns 25 anos no máximo. Morena, linda, cheia de vida. Ele estava olhando para ela com aquele mesmo olhar que ele me dava quando éramos namorados. Meu mundo desabou naquele momento. Eu literalmente senti o chão se abrindo debaixo dos meus pés. Carla teve que me segurar, porque eu quase desmaiei ali mesmo. Ana, tem certeza que é ele? Ela perguntou, meio sem acreditar. Certeza? 15 anos casada,
Eu não ia reconhecer o meu próprio marido? Eles entraram no cinema. E eu fiquei ali, parada, tremendo, sem saber o que fazer. Carla sugeriu que a gente fosse embora, mas eu não conseguia me mexer. Era como se eu estivesse vendo um filme de terror e não conseguisse desgrudar os olhos da tela. Esperamos eles saírem do cinema. 2 horas. 2 horas que pareceram 2 eternidades. Quando eles saíram, estavam rindo, se beijando. Ela tinha o braço no ombro dele. Ele estava com a mão na cintura dela. 15 anos jogados no lixo. 15 anos. Fui para casa em estado de choque. Não conseguia nem chorar. Era como se o meu cérebro não conseguisse processar o que eu tinha visto. Meu marido, que deveria estar em Brasília trabalhando, estava na minha própria cidade, no cinema, com uma menina que podia ser filha dele. Passei o fim de semana inteiro como um zumbi. Não comi, não dormi direito, não conseguia fazer nada. Só ficava ali, sentada no sofá, tentando entender como é que eu não tinha percebido antes. Domingo à noite Roberto chegou. Chegou com aquele sorriso cínico, me deu um beijo no rosto e disse: "Oi, amor, como foi o seu fim de semana?" E sabe o que eu fiz? Nada. Absolutamente nada. Perguntei como tinha sido o congresso, se ele tinha aprendido coisas novas. Ele começou a inventar um monte de mentiras sobre palestras que não existiram, pessoas que não conheceu, hotéis onde não ficou. Por que eu não confrontei ele na hora? Porque eu estava com medo. Medo de que fosse verdade. Medo de que meu casamento tivesse acabado. Medo de ter que recomeçar tudo aos 42 anos. Mas sabia que eu não podia fingir que não tinha visto. Então decidi investigar. Virei uma verdadeira detetive. Comecei a prestar atenção em tudo. Horários, mensagens, ligações, roupas. E foi aí que eu descobri que a situação era muito pior do que eu imaginava. Ele não estava só me traindo. Ele estava vivendo uma vida dupla completa. Tinha apartamento alugado para eles, viagens que eu não sabia, jantares, presentes. Tudo que ele fazia comigo no início do nosso relacionamento, ele estava fazendo com ela. Até que um dia, eu não aguentei mais. Precisava de provas concretas. Então fiz uma coisa que nunca pensei que fosse fazer na vida. Peguei o celular dele enquanto ele estava no banho. E lá estava tudo. Tudo. Fotos, mensagens, áudios, conversas íntimas, planos para eles morarem juntos, ele falando mal de mim para ela. Numa das mensagens ele escreveu: "Já não aguento mais essa vida, amor. Ela é tão sem graça, tão previsível. Você me faz sentir jovem de novo. Sem graça? Previsível? Eu, que dediquei 15 anos da minha vida para esse homem? E tem mais. Sabe o que mais me revoltou? Numa conversa, ela perguntou se ele tinha certeza que queria se separar. E ele respondeu: "Claro que tenho. Ela já não me atrai mais. Está ficando velha, sem energia. Você é tudo que eu sempre quis." Naquele momento, eu senti uma raiva que nunca tinha sentido na vida. Uma raiva que queimava por dentro, que me dava vontade de quebrar tudo. Mas também senti uma coisa estranha, uma espécie de alívio, porque finalmente eu tinha certeza. Não era paranoia minha, não era ciúme infundado. Era real. Meu marido estava me traindo há meses, talvez anos. Copiei todas as conversas, todas as fotos, todos os áudios, tudo. Mandei para mim mesma e apaguei o histórico do celular dele. Ele nunca soube que eu tinha descoberto. Agora eu tinha que decidir o que fazer. Confrontar ele diretamente? Procurar um advogado? Ou continuar fingindo que não sabia nada? Decidi que ia jogar o jogo dele. Se ele queria mentir, eu também ia mentir. Se ele queria me enganar, eu também ia enganar. Mas não para trair ele, para me proteger. Comecei a me organizar. Separei documentos importantes, levei para casa da minha mãe. Comecei a movimentar menos dinheiro da conta conjunta. Procurei um advogado, expliquei a situação, mostrei as provas. "Ana", ele disse, "com essas provas, você tem direito a uma boa parte dos bens dele. Ele que vai sair perdendo nessa história." Mas eu não queria só o dinheiro. Eu queria justiça. Queria que ele soubesse que eu não era a boba que ele pensava que eu era. E foi aí que aconteceu uma coisa que eu nunca esperava. Numa quinta-feira, eu estava no mercado fazendo compras quando esbarrei num cara no corredor dos vinhos. Literalmente esbarrei. Derrubei a garrafa que ele estava segurando. "Desculpa", eu disse, super sem graça. Ele olhou para mim e sorriu. Um sorriso lindo,
genuíno. Imagina, foi culpa minha mesmo. Eu estava distraído. A gente ficou conversando ali no corredor do mercado por uns 20 minutos. Descobri que ele se chamava André. Tinha 45 anos, era médico. Divorciado há 3 anos, sem filhos. Estava comprando vinho porque ia cozinhar para uns amigos no fim de semana. Não sei porquê, mas eu me senti super à vontade conversando com ele. Fazia tempo que eu não conversava com um homem e me sentia interessante, desejada. Ele me olhava nos olhos, prestava atenção no que eu falava, ria das minhas piadas. Quando a gente se despediu, ele perguntou se eu não queria tomar um café qualquer dia. Eu quase disse que era casada, mas me lembrei das mensagens do Roberto. Por que eu tinha que ser fiel a alguém que não estava sendo fiel a mim? Adoraria, eu respondi. E foi assim que começou a minha própria revolução. Marcamos de nos encontrar no sábado, numa cafeteria no centro. Eu estava nervosa, ansiosa, mas também empolgada. Fazia anos que eu não me sentia assim. O encontro foi incrível. A gente conversou por 3 horas. Ele me contou sobre a medicina, sobre as viagens que fazia, sobre os livros que gostava de ler. Eu falei sobre a publicidade, sobre os projetos que estava desenvolvendo, sobre os lugares que queria conhecer. Em nenhum momento ele perguntou se eu era casada. E eu não falei. Não que eu estivesse escondendo, é que pareceu natural não falar sobre isso. Quando a gente se despediu, ele me deu um beijo no rosto que durou uns segundos a mais do que deveria, e eu senti borboletas no estômago. Borboletas. Aos 42 anos. Chegamos a marcar mais encontros. Foram 3 encontros maravilhosos. Ele me tratava como uma princesa, me fazia sentir especial, inteligente, desejada. No 3º encontro, ele me perguntou: Ana, você é casada, né? Eu congelei. Por que você pergunta? Você usa aliança, ele disse sorrindo. E eu reparei que você sempre evita falar sobre relacionamentos. Eu poderia ter mentido, poderia ter inventado qualquer coisa, mas olhei nos olhos dele e resolvi contar a verdade. Contei tudo. O casamento, a traição, as mentiras, a humilhação. Ele me ouviu em silêncio, segurando a minha mão. Eu não quero ser o cara que destrói o casamento de ninguém, ele disse quando eu terminei. Você não está destruindo nada, eu respondi. Quem destruiu foi ele. E foi nesse momento que eu percebi. Eu não queria mais salvar meu casamento. Não queria mais lutar por um homem que não me respeitava, que me traía, que falava mal de mim para as amantes. Eu queria ser feliz de novo. André me deu um beijo naquele dia. Um beijo lindo, cheio de carinho, de desejo genuíno. Não era pressa, não era luxúria. Era conexão, era respeito. Era tudo que eu não sentia há anos. E foi ali que eu tomei uma decisão. Eu ia enfrentar o Roberto. Ia terminar aquela mentira toda. Ia recomeçar minha vida. Mas antes, eu queria dar a ele uma lição que ele nunca ia esquecer. Planejei tudo nos mínimos detalhes. Sabia que ele tinha um jantar importante no escritório na sexta-feira. Todos os sócios iam estar lá, clientes importantes, pessoas influentes. Era o evento mais importante do ano para ele. Então, eu fiz o seguinte. Criei um perfil falso no Instagram e mandei uma mensagem para a namoradinha dele. Fingi que era uma amiga preocupada e contei que o Roberto era casado, que estava enganando ela também. Anexei algumas fotos nossas, documentos do casamento, coisas que provavam que ele estava mentindo para ela também. A menina ficou desesperada. Me mandou áudios chorando, dizendo que não sabia de nada, que ele tinha falado que era separado há 2 anos, que ela estava apaixonada, que achava que eles iam se casar. Coitadinha. Ela também estava sendo vítima dele. Mas aí eu falei, olha, se você quer saber a verdade, ele vai estar num jantar importante hoje à noite, no restaurante Fasano, às 20 horas. Você pode ir lá e ver com seus próprios olhos que tipo de homem ele é. E ela foi. Claro que foi. Eu também fui. Não entrei no restaurante, mas fiquei num café em frente, observando tudo. Ela chegou às 20h30. Linda, toda arrumada. Entrou no restaurante e foi direto na mesa onde ele estava com todos os colegas e clientes. E aí foi lindo de ver. Ela começou a gritar com ele na frente de todo mundo. Como é que você é casado, Roberto? Como é que você me mentiu esse tempo todo? Ele ficou branco. Branco.
Tentou falar baixo, pedir para ela se acalmar, mas ela estava fora de si. Você me disse que era separado, que estava sozinho, que me amava. Ela gritava, chorando. Todo mundo no restaurante parou para olhar. Os colegas dele ficaram constrangidos. Os clientes começaram a se levantar das mesas. Ele tentou se explicar, mas ela não deu chance. Jogou o vinho em cima dele e saiu correndo. Imaginem a cena. Roberto encharcado de vinho, no meio do restaurante mais chique da cidade, com todos os colegas e clientes olhando, depois de ser desmascarado publicamente como um mentiroso e traidor. Eu fiquei ali, observando tudo, com um sorriso no rosto. Justiça poética. Ele chegou em casa 2 horas depois, completamente destruído. Tentou inventar uma história. Disse que a menina era louca, que tinha se confundido, mas eu não estava mais interessada nas mentiras dele. Roberto, eu disse, calmamente, nós precisamos conversar. E aí eu mostrei todas as provas, todas as mensagens, todas as fotos, todos os áudios. Ele não tinha como negar. A reação dele foi patética. Primeiro tentou negar, depois tentou me convencer que não significava nada, que era só uma aventura. Depois começou a me culpar, dizendo que eu não o satisfazia mais, que eu tinha me acomodado no casamento. 15 anos, Roberto, eu disse. 15 anos da minha vida que eu dediquei a você. E você me paga com isso? Ele começou a chorar. Chorar. Pediu perdão. Disse que ia terminar com ela, que ia mudar, que me amava. Mas era tarde demais. Eu já não sentia mais nada por ele. Nem amor, nem raiva. Era indiferença total. Eu quero o divórcio, eu disse. Ana, por favor. A gente pode tentar de novo. Pode fazer terapia de casal. Não, Roberto, acabou. E foi aí que ele mostrou quem realmente era. Começou a me xingar, a dizer que eu era uma velha amarga, que a culpa era minha por não ter sabido manter o homem interessado. Você acha que vai conseguir alguém melhor na sua idade? Ele disse com desprezo. Você acha que alguém vai querer uma mulher de 42 anos? Eu sorri. Sabe de uma coisa, Roberto? Eu já consegui. A cara dele foi impagável. Como assim? Eu já estou saindo com alguém. E sabe o que é mais engraçado? Ele é mais velho que você, mais bonito que você, mais inteligente que você. E me trata como uma rainha. Era verdade. André era tudo isso e muito mais. Roberto ficou descontrolado. Começou a gritar, a quebrar coisas, a me ameaçar. Tive que chamar a polícia. Foi uma noite terrível, mas também libertadora, porque eu finalmente tinha terminado com aquela mentira, com aquela humilhação. O processo de divórcio foi complicado, mas com as provas que eu tinha, consegui uma divisão bem favorável dos bens. Fiquei com a casa, com metade das economias, com o carro. Ele ficou com as dívidas do apartamento que alugava para a amante. E sabe o que aconteceu com ele e a menina? Terminaram 2 semanas depois. Ela descobriu que ele tinha outras mulheres também, que ele era um mentiroso compulsivo. Enquanto isso, eu e André estávamos cada vez mais próximos. Ele me apresentou para os amigos, para a família. Eu apresentei ele para minha mãe, para os meus amigos. Todo mundo adorou. Ele me tratava como eu nunca tinha sido tratada, com respeito, com carinho, com admiração. Me elogiava, me fazia rir, me fazia sentir especial todos os dias. 6 meses depois do divórcio, ele me pediu em namoro oficialmente. Não precisava, a gente já estava namorando na prática, mas ele queria fazer do jeito certo. Fomos viajar juntos para a Europa. 2 semanas maravilhosas. Ele me mostrou Paris, Roma, Barcelona. Lugares que eu sempre quis conhecer, mas que Roberto nunca quis ir, porque preferia destinos de praia. André gostava de museus, de ópera, de vinhos, de conversas longas. Tudo o que eu gostava também, mas que nunca pude compartilhar com ninguém. E o mais importante, ele me admirava. Me achava inteligente, interessante, bonita. Dizia que eu era a mulher dos sonhos dele, que tinha sorte de me ter encontrado. Quando a gente voltou da viagem, ele me apresentou uma surpresa. Tinha comprado uma casa linda, numa rua tranquila, com jardim, piscina, churrasqueira. Queria que você decorasse comigo, ele disse. Queria que a gente fizesse dessa casa um lar para nós 2. Eu chorei. Chorei de emoção, de gratidão, de felicidade. Há 2 anos atrás, eu achava que minha vida tinha acabado.
que eu ia ficar sozinha, humilhada, sem amor. E olha onde eu estava, com um homem maravilhoso, numa casa linda, planejando um futuro juntos. Hoje, 2 anos depois, eu posso dizer que aquela traição foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque me libertou de um relacionamento que já não me fazia bem há anos, me deu coragem para recomeçar, me mostrou que eu merecia ser amada de verdade. André e eu estamos vivendo juntos há 1 ano. Estamos pensando em casar no ano que vem. Ele quer fazer uma cerimônia linda, com todos os amigos e familiares. Diz que quer gritar para o mundo inteiro que me ama. E o Roberto? Ah, o Roberto. Soube que ele tentou voltar com a menina, mas ela não quis mais. Tentou ficar com outras mulheres, mas a história da cena no restaurante se espalhou. Todo mundo sabe que tipo de homem ele é. A última coisa que soube é que ele estava morando num apartamento pequeno, cheio de dívidas, sem conseguir relacionamento sério com ninguém. Sabe qual é a diferença entre um homem de verdade e um menino mimado? O homem de verdade te valoriza, te respeita, te admira. O menino mimado sempre acha que merece coisa melhor, que a grama do vizinho é mais verde. Roberto achou que podia me descartar como um objeto usado, que podia me trocar por um modelo mais novo, mas esqueceu que eu sou uma mulher independente, inteligente, que tem muito valor. E André soube reconhecer esse valor. Soube ver em mim tudo que Roberto deixou de ver. Às vezes eu penso, e se eu nunca tivesse descoberto a traição? E se eu tivesse continuado naquela vida de mentiras, me humilhando, tentando agradar um homem que não me respeitava? Eu teria perdido a chance de conhecer o amor verdadeiro. Teria perdido a chance de ser feliz de novo. Porque é isso que eu sou hoje. Feliz. Completamente feliz. Realizada. Amada. E sabe qual é a melhor vingança contra alguém que te machucou? É você ser feliz. É você mostrar que não precisava daquela pessoa para nada. Que você é capaz de recomeçar e ser ainda melhor do que era antes. Então, para todas as mulheres que estão passando por algo parecido, eu digo: não se conformem. Não aceitem migalhas de amor. Não se rebaixem para tentar manter um homem que não as valoriza. Vocês merecem ser amadas de verdade. Merecem ser respeitadas. Merecem ser a prioridade na vida de alguém. E se o cara de vocês não consegue fazer isso, então ele não merece vocês. Eu tinha 42 anos quando recomecei. 42. E encontrei o amor da minha vida. Então nunca é tarde. Nunca é tarde para ser feliz. Ah, e uma coisa que eu aprendi. Idade não é defeito. É experiência. É maturidade. É saber do que a gente gosta, do que a gente quer, do que a gente não aceita. André sempre diz que me ama exatamente como eu sou. Com as minhas marcas, com as minhas histórias, com a minha idade. Diz que mulher madura é muito mais interessante que menina imatura. E eu acredito nele, porque ele me mostra isso todos os dias. Então essa é a minha história. De como uma traição terrível se transformou na melhor coisa que me aconteceu. De como eu saí da posição de vítima e me tornei protagonista da minha própria vida. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Eu fiz certo em arquitetar aquela cena no restaurante? Ou vocês acham que eu exagerei? Se vocês estivessem no meu lugar, o que teriam feito? Teriam perdoado? Teriam se vingado? Ou teriam simplesmente ido embora? E para as mulheres que estão me ouvindo, vocês já passaram por algo parecido? Como foi? Como vocês superaram? Deixem nos comentários a cidade de onde vocês estão me ouvindo. Quero saber se essa história chegou longe, se tem mulheres do Brasil inteiro que se identificaram com o que eu passei, porque uma coisa eu tenho certeza: a gente não está sozinha. Existem muitas mulheres passando pela mesma situação, e se a minha história pode ajudar, inspirar, dar força para alguém, então valeu a pena contar. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por terem ficado comigo até o final dessa história. E lembrem-se, vocês merecem ser felizes, merecem ser amadas, merecem recomeçar quantas vezes forem necessárias. Mas olha, antes de eu terminar, tem uma coisa que eu ainda não contei para vocês. Uma coisa que aconteceu há uns 6 meses e que mudou completamente a minha perspectiva sobre tudo isso. Eu estava no supermercado, fazendo compras para o fim de semana.
André ia fazer um churrasco para uns amigos médicos dele, e eu estava super animada. Comprei tudo o que precisava. Estava feliz, cantarolando no corredor. Aí, quando eu estava na fila do caixa, escutei uma voz que me fez gelar. Ana? Ana? É você? Eu me virei e quase caí para trás. Era a Júlia, a menina, a ex-amante do Roberto. Só que ela estava diferente. Magra demais, com olheiras, cabelo sem brilho. Parecia que tinha envelhecido 10 anos nesses 2 anos. Oi, Júlia, eu disse tentando manter a compostura. Eu preciso falar com você. Ela disse, com a voz trêmula. Por favor, só alguns minutos. Eu fiquei em dúvida. Não sabia se queria reviver tudo aquilo. Mas alguma coisa no jeito dela me fez sentir pena. Tá bom, eu disse. Vamos tomar um café ali na praça de alimentação. A gente se sentou numa mesinha meio escondida. Ela pediu só um café. Eu pedi um cappuccino. Ela ficou mexendo na xícara, sem conseguir me olhar nos olhos. Eu queria te pedir desculpas, ela disse finalmente. Desculpas pelo quê? Por tudo. Por ter me envolvido com o seu marido. Por ter acreditado nas mentiras dele. Por ter participado da destruição do seu casamento. Eu fiquei surpresa. Não esperava aquilo. Júlia, você também foi enganada por ele. Não, ela balançou a cabeça. Eu sabia que ele era casado. Eu sempre soube. Como assim? Ela sabia? Mas no restaurante, quando ela fez aquela cena, ela parecia realmente surpresa. Ele me contou que era casado na segunda vez que a gente se encontrou. Ela continuou. Disse que vocês não se davam mais bem, que dormiam em quartos separados, que iam se separar em breve. Quartos separados? A gente dividia a mesma cama até o dia que eu descobri tudo. Eu acreditei porque queria acreditar. Ela disse com lágrimas nos olhos. Porque eu estava apaixonada. Porque ele me fazia sentir especial. E porque você mentiu naquele dia no restaurante. Porque eu estava com raiva. Quando você me mandou aquelas mensagens, eu percebi que ele estava mentindo para mim também. Que ele não ia largar você nunca. Que eu era só uma diversão. Ela começou a chorar. Você tem ideia do que eu passei depois daquele dia? Todo mundo no trabalho ficou sabendo. Minha família ficou sabendo. Eu perdi o emprego, Ana. Perdi. Eu não sabia o que dizer. Não esperava aquilo. E o Roberto? Ele te ajudou? Ela riu, mas era uma risada amarga. Ajudar? Ele me bloqueou em tudo. WhatsApp, Instagram, telefone. Sumiu da minha vida como se eu nunca tivesse existido. Depois disso, ele tentou me procurar algumas vezes. Quando você pediu o divórcio, ele apareceu na minha casa, dizendo que agora a gente podia ficar junto, que ele estava livre. E você? Eu não quis mais, porque eu percebi que tipo de homem ele era. Se ele fez isso com você, que foi casada com ele 15 anos, imagina o que ele faria comigo? Ela tinha razão. Roberto era um mentiroso compulsivo. Não mudaria nunca. Sabe o que mais me doeu? Ela continuou. Descobrir que eu não era a única. Que ele tinha outras mulheres também. Que eu era só mais uma na lista. Outras mulheres? Você não sabia? Ele sempre teve outras, Ana. Sempre. Eu descobri depois. Conversando com uma amiga que trabalhava no prédio onde ele alugou o apartamento. Ela me contou que via ele com mulheres diferentes quase toda semana. Meu Deus, eu achava que ele só estava me traindo com ela. Mas, na verdade, ele me traía com várias. Por que você está me contando isso? Porque eu quero que você saiba que no final, você foi a vencedora. Você se livrou dele. Você recomeçou. Você está feliz. Como ela sabia que eu estava feliz? Eu vejo suas fotos no Instagram. Ela admitiu, meio sem graça. Você está linda, radiante, com um homem que claramente te ama. Vocês parecem felizes de verdade. Era verdade. André e eu sempre postávamos fotos juntos. Viagens, jantares, momentos especiais. Não para ostentar, mas porque éramos genuinamente felizes. E ela continuou, eu estou destruída. Não consegui mais nenhum relacionamento sério. Toda vez que eu gosto de alguém, eu lembro do Roberto, das mentiras, de como eu fui usada. Eu não consigo mais confiar em ninguém. Eu senti uma pena imensa dela, porque eu sabia como era. Eu também tinha passado por isso. Júlia,
Você é nova. Vai encontrar alguém que te mereça. Não, Ana. Eu estraguei tudo. Eu fui cúmplice da traição. Eu ajudei a destruir um casamento. Karma existe. E o meu está me cobrando. Você não destruiu o meu casamento. Quem destruiu foi o Roberto. Se não fosse com você, seria com outra. Mas eu colaborei. Eu sabia que ele era casado e, mesmo assim... Júlia, para. Você também foi vítima dele. Ele manipulou você, mentiu pra você, usou você. Ela me olhou nos olhos pela primeira vez. Você me perdoa? A pergunta me pegou desprevenida. Perdoar? Eu nunca tinha pensado nisso antes. Eu não tenho raiva de você, eu disse, depois de pensar um pouco. Nunca tive. Minha raiva sempre foi dele. Sério? Sério. Você era jovem, apaixonada, inocente. Ele é que era o homem casado, experiente, que deveria ter responsabilidade. Ela começou a chorar mais forte. Obrigada, ela disse. Você não sabe o quanto eu precisava ouvir isso. A gente ficou conversando por mais 1 hora. Ela me contou como estava a vida dela, os problemas que enfrentou, as dificuldades para encontrar emprego depois do escândalo. Sabe o que eu aprendi? Ela disse, quando já estava na hora de ir embora. Que homem que trai a esposa vai trair qualquer uma. Que quem não respeita um compromisso de 15 anos não vai respeitar nada. E que às vezes, eu completei, as coisas ruins que acontecem na nossa vida são bênçãos disfarçadas. Como assim? Se você não tivesse se envolvido com ele, eu nunca teria descoberto quem ele realmente era. Talvez eu tivesse passado mais 10, 15 anos sendo enganada. Talvez eu nunca tivesse conhecido o André. Ela sorriu pela primeira vez. Você está certa. No final, a gente se livrou dele. E agora você pode recomeçar também. Você é jovem, bonita, inteligente, merece ser feliz. Você acha? Tenho certeza. Mas primeiro você precisa se perdoar. Precisa parar de se culpar pelo que aconteceu. Quando a gente se despediu, ela me deu um abraço. Obrigada, Ana. Você é uma pessoa muito melhor do que eu imaginava. E você também é melhor do que pensa. Voltei para casa pensando naquela conversa. Contei tudo pro André. Ele me ouviu em silêncio, depois disse. Você fez bem em conversar com ela. Mostra que tipo de pessoa você é. Que tipo? Generosa, compreensiva, forte. São essas qualidades que me fizeram me apaixonar por você. Naquela noite, eu fiquei pensando em como a vida é estranha. 2 anos antes eu odiava aquela menina. Achava que ela tinha destruído minha vida. E agora, eu sentia era pena dela. Porque eu percebi que, no final das contas, nós duas tínhamos sido vítimas do mesmo homem. Só que eu tive sorte. Eu consegui me livrar dele. Recomeçar. Ser feliz. E ela ficou presa no passado. Se culpando. Se punindo. Alguns dias depois, eu resolvi mandar uma mensagem para ela. Falei sobre terapia, sobre como me ajudou a superar tudo. Indiquei a psicóloga que me acompanhou durante o divórcio. Ela me agradeceu e disse que ia procurar ajuda, que queria tentar recomeçar também. Sabe o que mais me marcou naquela conversa? Quando ela disse que eu era a vencedora. Porque eu nunca tinha pensado nisso assim. Eu não me via como vencedora. Eu me via como sobrevivente. Como alguém que conseguiu superar uma fase difícil da vida. Mas ela estava certa. Eu era a vencedora. Porque eu saí daquela situação mais forte, mais segura de mim mesma, mais feliz. E o Roberto? O Roberto perdeu tudo. Perdeu a mulher que o amava de verdade. Perdeu a estabilidade. Perdeu a reputação. Perdeu a chance de ser feliz. Porque uma coisa eu aprendi. Quem trai não trai só o parceiro. Trai a si mesmo também. Perde a chance de viver um amor verdadeiro, de construir algo sólido, de ser uma pessoa íntegra. Hoje, quando eu olho para trás, eu sinto gratidão. Gratidão por ter descoberto a verdade. Gratidão por ter tido coragem de recomeçar. Gratidão por ter encontrado o André. E vocês sabem o que aconteceu na semana passada? André me pediu em casamento. Foi num domingo. A gente estava no jardim da nossa casa, cuidando das plantas. Do nada, ele se ajoelhou e tirou uma caixinha do bolso. Ana, ele disse, você transformou a minha vida. Me ensinou o que é amar de verdade. Quer casar comigo? Eu chorei. Chorei como uma criança. Porque eu nunca imaginei que ia ser pedida em casamento de novo aos 44 anos. Sim, eu gritei. 1000 vezes sim. O anel é lindo. Simples, elegante, do meu jeito. Nada exagerado, nada para mostrar para os outros. É para mim, pro que ele significa.
Vamos casar em dezembro, numa cerimônia pequena, só família e amigos próximos. Na casa da minha mãe, no jardim. Vai ser simples, mas vai ser perfeito. Porque dessa vez, eu vou casar por amor de verdade. Não por ilusão, não por pressão social, não por medo de ficar sozinha. Vou casar porque encontrei minha alma gêmea. E sabem onde a gente vai lua de mel? Na Grécia. Sempre foi o meu sonho conhecer as ilhas gregas. Roberto sempre dizia que era muito caro, muito longe, muito complicado. André não só topou na hora, como foi ele quem sugeriu. Sempre quis conhecer a Grécia também. Ele disse: vamos realizar esse sonho juntos. Às vezes eu acordo de manhã e não acredito na minha vida. Tenho um homem maravilhoso do meu lado, uma casa linda, uma carreira que amo, saúde, paz de espírito. Há 3 anos atrás, eu estava num casamento morto, sendo humilhada, traída, desrespeitada. Achava que aquilo era o máximo que eu merecia, que eu tinha que me conformar. Que bom que eu não me conformei. Que bom que eu tive coragem de recomeçar. Porque olha onde eu estou agora, prestes a casar com o homem dos meus sonhos, feliz, realizada, amada de verdade. E pro Roberto, onde quer que ele esteja, eu só tenho uma coisa a dizer: obrigada. Obrigada por ter me traído. Obrigada por ter me mostrado que eu merecia coisa melhor. Obrigada por ter me libertado. Porque se você não tivesse feito o que fez, eu nunca teria encontrado a minha verdadeira felicidade. E essa é a lição que eu deixo para vocês. Às vezes, as piores coisas que acontecem na nossa vida são as que nos levam para as melhores. Então não tenham medo de recomeçar. Não tenham medo de buscar a felicidade. Vocês merecem ser amadas, respeitadas, valorizadas. E se alguém não consegue fazer isso por vocês, então essa pessoa não merece vocês. Acreditem em mim. Sempre há uma segunda chance. Sempre há uma nova oportunidade. Sempre há alguém melhor esperando por vocês. Basta ter coragem de ir atrás. Até a próxima.